Bora agora para a parte 2 do vídeo com função do segundo grau. Lembrando que função do primeiro grau está lá no vídeo anterior. Não deixa de ir lá conferir para não perder nada desse daqui, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá para a nossa segunda aula sobre funções e vamos falar sobre função do segundo grau. Essa função, ela é dita função quadrática, porque ela tem o formato de uma equação do segundo grau. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou, trocando o f de x pelo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Mais uma vez, a única regra necessária aqui nessa função é que o a seja diferente de zero. E o a, o b e o c dessa função, eles são chamados de coeficientes numéricos da função, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo. F de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Quem é A, quem é B e quem é C? O A é 1, por que é 1? Porque A não é o termo que multiplica o x ao quadrado? Então, aqui eu tenho x ao quadrado, é a mesma coisa que eu ter 1 vezes x ao quadrado, que isso não vai influenciar. Então, A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a 2. Esses são os coeficientes. E, mais uma vez, assim como na função de primeiro grau, o f de x, ele varia de acordo com o valor do x. Então, o y varia de acordo com o x. O y está em função do x. Então, se eu pegar essa função aqui, quando o x for zero, por exemplo, f de zero, então vai ficar, ó, 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 2, que isso vai dar igual a 2. Então, esse ponto é 0 e 2. Outro exemplo, f de menos 1. Então, onde tem x, a gente vai botar menos 1. Então, vai ficar menos 1 elevado a 2, menos 3 vezes menos 1, mais 2. Menos 1 elevado a 2, 1. Menos com menos, mais 3 vezes 1, 3. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Então, esse ponto é menos 1 e 6. Os valores de y estão variando de acordo com os valores de x. Então, também, na função do segundo grau, assim como na função do primeiro grau, a gente tem função crescente e função decrescente. Da mesma maneira, quando a for positivo, a função é dita crescente. Quando a for negativo, a função é dita decrescente. Novamente, não temos um tipo de função quando a for zero, porque o a, precisamente, ele é diferente de zero. Se o a for exatamente zero, essa função passa a ser uma função do primeiro grau, porque esse termo aqui ele vai sumir, tá bom? Da mesma maneira, novamente, da mesma maneira que temos na função do primeiro grau, nós temos o zero da função do segundo grau. Lembra que o zero da função é o valor de x que faz o f de x ser zero? Então, a gente vai ter aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que isso daqui parece? Uma equação do segundo grau. E como a gente resolve os valores de x numa equação do segundo grau? Utilizando a famosa fórmula de Bhaskara. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e x vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, para encontrar os zeros da função, a gente vai ter que encontrar os valores de x através da equação de Bhaskara. Assim como se estuda na equação do segundo grau, nós vamos estudar as funções do segundo grau de acordo com o valor do seu discriminante. O delta é chamado de discriminante. Então, quando o delta é negativo, não existe raiz de número negativo, né? Então, não existe valor para o x. Se não existe valor para o x, não existe o zero da função. Não existe um x
que faz o f de x ser zero. Quando o delta for exatamente igual a zero, raiz de zero é zero. Então, só existe um único valor de x. Então, só existe um único valor de x que torna essa função igual a zero. E quando o delta for positivo, aí a gente vai ter dois valores para essa equação aqui, né? Mais e menos. Então, vai ser um valor para mais, um valor para menos. Então, vamos ter dois valores de x que fazem essa função ser zero. Então, o delta também é importante nas funções de segundo grau, porque através dele a gente descobre quantos zeros existem nessa função, tá bom? Vamos agora estudar o gráfico dessa função, bem parecido com a função do primeiro grau, né? O gráfico dessa função, ele vai ter formato de parábola. Parábola para cima ou parábola para baixo. A parábola para cima vai existir quando o A for positivo. Lembra que o A positivo é a função crescente, né? Então, quando a parábola for para cima, quando o gráfico estiver sorrindo, ela é crescente. Quando a parábola for para baixo, quando o gráfico estiver triste, é porque o A é negativo e essa função ela é decrescente, tá bom? Aí existe uma observação a se fazer através dos deltas. Então, vamos pegar aqui três ou mais. Deixa eu ver aqui quantos vão dar. Então, eu vou pegar aqui alguns planos cartesianos para a gente analisar os deltas. Então, quando o delta é negativo, nós não temos zero nessa função. Se não temos zero na função, lembra que o zero ele toca o eixo x? Então, nesse caso, a função não vai tocar o eixo x. A parábola vai ficar toda para cima ou toda para baixo. Então, esses são casos em que o delta ele é negativo, tá bom? Quando o delta for igual a zero, a gente só vai ter um valor de x. Então, essa parábola vai tocar somente uma vez o eixo x. Então, ou ela vai ficar toda para cima, tocando um único pontinho, ou ela vai ficar toda para baixo, tocando num único pontinho. Então, esses dois casos são casos em que o delta é exatamente zero. Então, quais são os casos em que o delta ele é maior do que zero? Maior do que zero, o delta tem o zero da função vão ter dois valores, né? Dois valores. Então, o gráfico dessa função do segundo grau, quando o delta for positivo, vai tocar dois pontinhos do eixo x. Então, ou tocando esses dois pontinhos, o gráfico vai ficar para cima, com a parábola para cima, ou tocando esses dois pontinhos, o gráfico vai ficar para baixo. Tá bom? Então, esses casos são casos em que o delta é maior do que zero. Observem que eu estou pegando exemplos genéricos, tá? Eu não sei exatamente qual a posição que a parábola vai ficar, mas isso aqui é uma maneira genérica da gente observar como vai se comportar esse gráfico, tá bom? Para construir o gráfico de uma função do segundo grau, ao invés de a gente encontrar somente dois pontos, a gente vai encontrar três pontos. O primeiro ponto é o valor de C. O valor de C, ele acontece quando x é zero. Lembra que a função é ax ao quadrado mais bx mais c? Quando x for zero, isso daqui vai zerar, isso daqui vai zerar, vai sobrar só o c. Então, o valor de c é o ponto 0c e ele vai tocar o eixo y, porque o x é zero. Então, esse é o primeiro ponto a se observar. O segundo ponto a ser observado são os zeros da função. Então, a gente tem que encontrar os valores do zero da função. Tem que encontrar os valores de x que fazem essa função ser zero, tá bom? E o terceiro ponto que nós vamos encontrar são os chamados vértices dessa função. Quem são os vértices? São os pontos de máximo ou mínimos. Por que que eles existem? A função do primeiro grau não é uma parábola? Então, quando a parábola for
para cima, quando esse gráfico for positivo, for crescente, a gente vai ter um ponto mínimo, ela vai chegar num ponto mínimo, então isso daqui é o vértice. Quando o gráfico for decrescente, a parábola for para baixo, ela vai ter um ponto máximo, que são determinados através desses vértices. Como todos os pontos têm um x e um y, esses vértices terão o x do vértice e o y do vértice, que são calculados de que maneira? Menos b sobre 2a, b e a são os coeficientes da função. E o y do vértice será encontrado através da fórmula menos delta sobre 4a. Quem é esse delta? É o delta da fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, vamos ver na prática um exemplo? Vamos pegar a função que a gente usou lá na frente, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, tá bom? O primeiro ponto é o valor de c. A gente já viu lá, ó, que a é 1, b é menos 3 e c é 2. Então, o primeiro ponto é o valor de c, que é igual a 2. É o ponto que toca o eixo y. O segundo ponto são os zeros da função, que a gente encontra calculando Bhaskara. Então, Bhaskara é delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos substituir os valores de b, a e c aqui. Então, vai ficar o menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 1 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Depois que a gente encontra o delta, vamos encontrar o x, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Então, vai ficar menos 3, menos b, só que o b tem esse menos aqui, né? Então, a gente tem 2 menos. Para separar esses 2 menos, a gente usa parênteses, tá bom? Mais ou menos a raiz de delta. Quem é o delta? 1. Dividido por 2 vezes a. Quem é o a? 1. Então, o x vai ficar menos com menos, mais 3, mais ou menos a raiz de 1, dividido por 2 vezes 1, 2. Só que a gente não pode somar e subtrair ao mesmo tempo. Então, a gente vai dividir numa soma e numa subtração. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2, 2. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, quem são os zeros da função? X igual a 2 e x igual a 1. Por que que a gente encontrou dois zeros nessa função? Porque o delta ele é positivo, ele é igual a 1, positivo. O terceiro ponto são os vértices. Então, o x do vértice ele é dado por essa fórmula, menos b sobre 2a. Então, vamos lá. X do vértice é menos 3, parênteses pelo mesmo motivo, é menos b, só que o b já tem um sinal de menos. Dividido por 2 vezes a, e a é 1. Então, vai ficar 3 dividido por 2, que é 1,5. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta que a gente encontrou foi 1. Então, vai ficar menos 1. Dividido por 4 vezes a é 1. Então, 4 vezes 1. Vai ficar menos 1. 4 vezes 1 dá 4, que é menos 0,25. Então, o vértice dessa função é x igual a 1,5 e y igual a menos 0,25, tá bom? Agora, a gente vai pegar esses três pontos e vai colocar no plano cartesiano. Meu Deus, que negócio torto. Então, vamos lá. Os pontos que a gente encontrou, começando pelo C. O C é igual a 2, então a gente vai marcar o ponto 2 lá no eixo X. Então, aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2, então vamos marcar esse pontinho 2 aqui no eixo Y. Os outros pontos que a gente encontrou foram os zeros da função. Como os zeros da função são valores de x e tornam a função zero, então, esses pontos estarão no eixo x. Então, x igual a 2 e x igual a 1. Vamos lá. Então, aqui é 1, aqui é 2. Vamos marcar esses dois pontos. O último ponto que a gente vai marcar é o vértice.
O x é 1,5 e o y é menos 0,25. Então, vamos marcar aqui, ó, o 1,5. O 1,5 está aqui. E o x é menos 0,25. Se aqui é 1, o menos 0,25 vai estar bem aqui. Então, tchum, 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 tchum. Aqui é o pontinho do vértice. Aí, vamos voltar lá para a função. O valor de A dessa função é 1. 1 é um valor positivo. Então, a parábola ela vai estar para cima. Se a parábola vai estar para cima, essa função tem um valor mínimo. Então, esse vértice ele vai representar um valor mínimo. Como esperado, quando a gente ligar esses pontos, olha só quem a gente encontrou, uma parábola para cima. Então, esse é o gráfico da função x² menos 3x mais 2. Todos os pontos que nós encontrarmos nessa função estarão em cima dessa parábola. Belezinha? E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus colegas, se inscrever no canal para não perder nada. E caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo.